Que a alegria do Senhor seja sempre a sua força. Uma semana que vai se completando para nós, mais um tempo oportuno. E é uma reflexão hoje um pouco diferente. Pode o homem divorciar-se de sua mulher? E a mulher divorciar-se do homem? Por qualquer razão, por qualquer motivo? Qual a condição que nos é permitido? Existe? Vamos tentar esclarecer isso no programa de hoje? Tentar, assim, através da palavra. Você vê, gente, eu amo a palavra diariamente porque ela já traz as respostas para tudo o que nós precisamos na vida. Por isso, medite todos os dias a palavra de Deus. Compartilhe tanto com o Padre Marcos Miranda, o programa Com a Palavra, como também com o Padre Marcelo Streite, aqui uma palavra para o seu dia. Nós hoje procuramos todos os dias levar essa reflexão, claro, com outros que refletem na casa, na Santa Missa, nas reflexões do dia, mas convido a pegar esses dois programas que estão no início da sua manhã e percorrem o seu dia e compartilhar também com seus amigos, com sua rede social, com o seu perfil aí e trazendo sempre essa inovação, essa boa nova que liberta a todos nós. Ligue, deixe seu pedido de oração para o 0 Operadora 41 3221 6060, tecle 2. Padre, você está me enrolando a falar do matrimônio, então bora lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12, nos diz assim: os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido ao homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem, a mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher, ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que de todo aquele que rejeitar a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado, porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor do reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, você viu aí o desafio. É permitido? A palavra é clara, não. Ah, mas isso é coisa da igreja, é transcrição da igreja, é interpretação da igreja. Não, é a palavra de Deus. E agora entender? Casamento é vocação. Entenda bem claro isso. Eu tenho que ter vocação para me unir a uma mulher, viver com esta mulher, ter filhos, constituir família, constituir bens, viver alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza, pobreza, dias bons, dias maus, todos os dias da nossa vida. Casamento não é fantasia, não é utopia, não é uma ciranda em que a gente vive de brincadeiras. Casamento é realidade e séria. Ele pode ter muitas brincadeiras, porque é o casal animado que consegue alegorizar a tua relação. Ele deve ser cerceado de diálogo, respeito, compromisso e comprometimento com o outro. Ele é marcado por uma fidelidade, não é fidelidade apenas de corpos, mas fidelidade de alma. Quando nos unimos e compreendemos, não é só para hoje, não só para amanhã, mas até que a morte nos separe. E a partir daí, nós vamos deixando um coração sempre amolecido ao outro, inclinado ao outro. Um coração que compreende o valor que o outro tem
Eu fui visitar recentemente a uma família e assim, fiquei muito sentido com a expressão que o Senhor usou. Ele disse, a família era contra o casamento, achava que não ia dar certo e tal. E ele disse que colocou uma régua no chão, essas réguas de pedreiro que usam para ali ver nível da parede, ver a altura e outras coisas mais. Você veio querendo dar aula de pedreiro, não entende nada disso aí não. Mas pronto, um dia que bateu a régua no chão e disse para o pai da menina, se ela não passar daqui para lá e nem eu, a gente fica casado até que a morte separe. Mas se ela passar, eu devolvo ela para o Senhor do mesmo jeito que peguei. E eu achei interessante aquilo, porque ele concluiu dizendo, ela nunca passou e nem eu. Passamos a vida nos respeitando, nos amando, com dificuldades, ela sempre cuidando de tudo, ela sempre sendo companheira, ela sempre sendo essa parceira em todos os momentos. E eu olhei a rudez daquela pessoa que me falava, a simplicidade. De repente a gente começa então a perceber, peraí, aquilo que parece tão insensível, enche os olhos de lágrima para dizer, esta é a companheira que Deus me confiou e que São João Batista me deu também para aquecer sempre o meu coração. Quando disse isso, foi a síntese para o que quis compreender então naquele momento. É vocação e chamado de Deus. E limites, todos nós temos. Quando colocamos os nossos na relação, conseguimos vencer, superar e avançar muito mais do que podemos compreender. Mas vamos dar uma pausa nessa prosa e eu volto daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar, direto da paróquia Santo Inácio Mártir, para Aurélio Fratos, que nos acolhe, e também colocando a intercessão de Deus e a bem-aventurada Virgem Maria, nossas intenções e pedidos nesse dia. Ligue, participe, deixe o seu pedido de oração pelo 0 Operadora 41 3221 6060. Você vai ter, claro, para pedir, para tornar-se um associado. Não é pedido de oração, não. Pedido de oração é no 2. Quando você tecla 2, você também está fazendo a diferença na terra e no céu. Faça parte dessa obra. Ligue agora e vamos juntos evangelizar. Palavra de Deus na mão. O evangelho que nós temos aqui hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 12. Nós estamos diante de Santa Paula Elizabeth, uma das santas ainda talvez não tão conhecida por muitos, mas acesse aí pelas redes, pelas mídias sociais e saiba um pouco mais dessa história. Venha conhecer também a paróquia aqui de Santo Inácio e você vai ver a história de Santo Inácio Mártir, a expressão de fé que move e essa igreja belíssima, uma igreja nova, uma igreja toda zelosa, com vários detalhes de preocupação. Estava falando aqui, né, a preocupação com cada coisinha que foi colocada nesse espaço. E aí você vai olhando, principalmente casamento, é o tema nosso de hoje. Eu vi que a maioria das fotos nas redes sociais são de casamentos. E aí, posso divorciar? Não posso? É permitido repudiar a minha mulher por qualquer motivo? O que diz a palavra? A palavra é muito clara nesse evangelho de hoje. Não é permitido. Padre, mas a lei civil, ela segue o seu regimento, os seus entendimentos, e ela responde ao quê? Aquilo que é uma norma social. Ela tem que responder àquilo que está acontecendo na sociedade. Por isso, você vai ver que muitas coisas dentro de uma sociedade, elas não são condizentes com aquilo que pensa a tradição, o magistério, a religião católica e a Sagrada Escritura. E tudo isso nós devemos a um fato. Por que Moisés permitiu que desse uma certidão de divórcio à mulher? Pela dureza do coração dos homens. Na medida que se endurece o coração, se perde o valor, se perde o respeito, se perde a dignidade. À medida que a gente não compreende que nós envelhecemos, nós amadurecemos e cada um vai ter um perfil e um jeito. A vida, gente, ela chicoteia Francisco, Paulo, João e Maria da mesma forma, porém cada um sente de uma maneira. Os reflexos daquilo que acontece na sua vida de forma traumática é diferente da maneira que acontece na minha.
Dizer que então não vou casar porque casamento não é o caminho, alguns nascem com a vocação para casar, outros não. Eu tenho que ter esse discernimento também. Será que eu tenho vocação, inclinação para o casamento? Eu tenho vocação para viver com a mulher, viver com o homem, constituir uma família, ter filhos. Eu tenho vocação para dividir o espaço, para dividir pensamentos, para dividir reflexões, para dividir ideologias. Gente, o casamento não é só um homem e uma mulher dando o mesmo espaço, dando beijo o tempo todo, se abraçando o tempo todo. Isso é coisa de fuleiragem de namoro. Acabou a fuleiragem do namoro, meu filho? Você vai ver que casamento tem várias páginas. E começando da primeira até a última, tu vai ter muita história para contar. Há casais que conseguem alimentar aquilo que eu chamei de fuleiragem do namoro. Mas nem todos também terão esta aptidão. Quantas vezes caem no conformismo? Quantas vezes caem na rotina? Acabam deixando que o dia a dia empurre a vida com a barriga existencial. É preciso romper com tudo isso. Se eu quero um casamento verdadeiramente blindado, se eu quero uma relação verdadeiramente blindada, a primeira atitude aqui é compreender que aquilo que Deus uniu, Ele uniu para a bênção e não para a maldição. Foi para que vocês vivessem juntos até que a morte os separe. Caso no meio venha acontecer o divórcio, como em muitos casos tem acontecido, não é permitido unir-se a outra pessoa, nem o homem, nem a mulher. Caso assim o faça, comete adultério. Diante disso, é fato. Agora, existem casamentos que são nulos na sua essência? Existem. A estes, você procura o seu pároco na tua comunidade e peça que te esclareça se a tua condição é uma dessas. Em suma, a princípio, todos casam de forma vaga. Agora, não desperdice a oportunidade, a graça que Deus te concede de unir-se a alguém. Então, antes de estabelecer uma união, faça um bom discernimento se você tem mesmo esta vocação. Caminhe junto com o outro e vamos parar de olhar o outro de cabeça para baixo e começar a olhar um pouco mais nos olhos no caminho. Quem sabe se encontrando por aí, nós vamos encontrar valores e desvalores e vamos entender se é com esta pessoa ou eu tenho que caminhar mais um pouco para encontrar quem é aquela que a minha cara metade nesta caminhada. E que Deus abençoe aos nossos jovens, abençoe os nossos casais que já estabeleceram a união e não tenham isso como um peso de não poder voltar. Mas entenda, é a vocação que Deus te chamou a seguir. Talvez você não fez o discernimento certo. Se não fez, agora é ir até onde esta caminhada te manda chegar, até que a morte os separe. E aí eu vou brincar no final e dizer, se está ruim, está difícil, reza para morrer e alivia logo o peso. Não, continue pedindo a Deus que abençoe sempre mais esta união e faça de vocês um casal protegido e blindado na graça e na bênção de Deus para que a contaminação do mundo jamais permita que a separação e o divórcio entre na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te conduza sempre mais à perfeição. Fique na paz do Senhor Jesus. Olá, eu sou o Padre Marcos Miranda e quero convidar você a acessar o canal no YouTube da TV Evangelizar. Acesse toda a nossa programação, tenha tudo aí na sua mão, no nosso aplicativo, em qualquer lugar. E tenha certeza, a melhor programação estará diante de você em todo instante. Clique aqui embaixo e tenha acesso a toda a nossa programação. Não esquece, se inscreve no canal e acione a campainha.